Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Estefânia, estou com esse novo canal para poder apresentar para vocês os laços, né, acessórios que eu faço lá no meu canal no Instagram, que é Mimos da Steph Art, segue lá. Hoje nós vamos fazer o laço da Wandinha, que está muito em alta. Eu vou trazer para vocês nesse canal dicas, né, e locais onde a gente pode comprar nossos acessórios, aqui no Rio de Janeiro, as fitas. Eu não vou colocar no vídeo, né, mas estará na descrição do vídeo os locais. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas, também como a gente prender, né, o aplique de acrílico. Vocês podem ver que é um acrílico, um aplique de 2 a 3 centímetros. Nós vamos precisar de 4 fitas, tamanho de 30 centímetros. Vocês podem fazer com 2 cores ou apenas com uma cor. Nós vamos fazer as marcações nessas fitas, que a gente marca o meio, né, com alfinete. Vocês podem também utilizar o isqueiro, né, para poder marcar. Eu já vou no olhômetro porque eu faço há muito tempo laços. Mas vocês podem também estar utilizando o isqueiro para poder marcar e não se perder com a marcação. Nós vamos unir essas duas partes. Eu já deixei marcado, né, para adiantar o vídeo. Vocês verifiquem que não tá reto, né? Isso vocês vão conseguir tirar quando fizerem a costura. São essas coisas que eu quero trazer para vocês, porque muitas das vezes vocês vão olhar e falar assim: ah, eu perdi, estraguei a fita, eu vou cortar outra. Não precisa. Tem laços que vocês vão precisar realmente deixar reto. E outros não, que a gente consegue acertar quando a gente alinhavar. Né? O tamanho é 5,5. Eu também já fui no olhômetro, mas vocês podem colocar o alfinete e depois também fazer uma marcação com o isqueiro, né? Nós vamos precisar de duas fitas de 9,5 e 2 fitas no tamanho de 10,5 e uma para fazer uma ponta de 10,5. Na cor que vocês acharem, vocês podem colocar quantas pontas vocês quiserem. Nós também precisamos de uma base. Essa base ela tem 44 centímetros. Eu coloquei na cor branca, né, para fazer o contraste com o laço que é preto e branco. Vamos lá. Eu vou pegar o tamanho maior, que é de 10,5, vou fazer a marcação, né, eu já deixei até marcado. A gente marca, é só para marcar, o isqueiro é só para marcar. Se você conseguir fazer no olhômetro, não tem problema. Essa marcação você vai colocar junto com o alfinete e depois você vai colocar em cima a fita menor, que é de 9,5. E prende com o que você tiver em casa, só para não correr e não ter o risco de sair do lugar. Eu normalmente puxo um pouquinho o alfinete para que eles fiquem bem alinhados. Se vocês verificarem, vocês vão ver que ele para ficar bem alinhado e não sair fora da linha da fita, né? Aí junta, vocês estão vendo que eles ficam bem juntinhos, está um pouquinho maior, foi o que eu falei para vocês, depois a gente consegue acertar, tá? Nada é perdido. Aí vocês coloca, prende, tá vendo, ó? Ficam dois lados. Eu fiz o outro também, já deixei pronto pra gente poder adiantar o vídeo. A gente agora, vocês estão vendo que atrás está um pouquinho para baixo. A gente sempre tem que ajustar para não fugir nenhuma fita do alinhavo. Nós vamos costurar. Nós vamos começar da parte de fora. Vocês vão ver que eu uso linha de pipa, né? Uma linha um pouquinho mais grossa. Eu começo em cima,
São quantos pontos? Eu coloco 9 pontos, só que às vezes eu acabo colocando 10 pontos. Ao final pode interferir por conta de como que você quer que ele fique em cima. Mas eu vou alinhavar e depois eu falo com vocês. Ó, alinhavei, só que deu 10 pontos. Vocês estão vendo que ficaram iguais, né? Isso também não vai interferir, porque como eu vou colocar um aplique grande, vai tampar, né? Só se for, às vezes, um aplique pequeno, que é bom que vocês tentem fazer os 9 para poder colocar no meio. Mas isso não vai interferir, você não vai perder a metade do seu laço, você não vai precisar fazer outro laço por conta que você fez 10 pontos. Agora nós vamos colocar um pouco de cola quente. Nós colocamos um pouco de cola quente. Vamos reservar, né, para poder esperar secar. E agora nós vamos fazer a base. A nossa base ela é simples, né? A gente pega a fita, traz até a ponta. Eu deixo um espaço praticamente do tamanho do laço, ó, só colocar o laço em cima. E a gente vai ver o que a gente precisa cortar. Só que nesse momento eu não corto, tá? Eu deixo, ó, 2 dedos, um espaço de 2 dedos. Não precisa cortar, porque depois você pode estar moldando o tamanho que você quiser quando o laço estiver pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou unir ponta com ponta, mas é a parte de dentro, não é essa ponta a beiradinha não. Vou marcar o meio, como vocês estão vendo. E vou costurar. Só que essa costura, ela não tem quantidade de pontos, tá, gente? Eu vou colocar também a fita que eu separei. Se vocês repararem, eu tô colocando um pouquinho acima da marcação para não fugir quando eu estiver costurando. Aí a gente coloca 1 centímetro para fora. Ó, como ficou. Não tem quantidade de pontos. Só não é legal você apertar muito, tá? Mas eu já deixei cortado as pontas também. Ó, vocês podem cortar do formato que vocês acharem melhor. Isso é só um modelo para vocês poderem entender como que fica o laço, tá? Nós vamos agora colar, ajusta o laço. A gente passa um pouco de cola, não exagerem na cola, porque às vezes, dependendo da fita, pode marcar, né? Pode estragar a fita. Então, coloca um pouco de cola. Aperta um pouco para poder segurar. A gente só ajusta depois, né? Porque tá um pouquinho marcado a fita. Depois a gente consegue tirar essas marcações. Agora a gente vai tratar o aplique de acrílico. Gente, eu vi em vídeo, tá? Eu só tô passando essa dica para vocês. Todo o aplique, tratem ele primeiro, antes de colocar no laço. O que eu quero dizer se você colocar o aplique de acrílico diretamente no laço, ele não vai grudar. Ele pode ser que saia. Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês, que às vezes as pessoas também não passam. O que eu faço com o aplique de acrílico, né? Eu utilizo a cola instantânea. Eu também coloco um pedacinho de feltro pequeno, não precisa ser muito não. E eu pego essa cola e jogo no feltro, tá? Eu jogo bastante cola no feltro para depois colocar no acrílico, como vocês estão vendo. Eu já colei, tô jogando um pouquinho de mais cola, né? Para poder aderir e secar. Não solta, gente, não solta. Eles não vão soltar. Os meus laços, eles não soltam. É importante
Eu utilizo um bico de pato de 6,5. Vocês podem encapar, vocês podem colocar um bico de pato maior. Eu só utilizo o bico de pato encapado para alguns modelos, não são todos, né? Então, como ele vai ficar embaixo, eu não encapo. Coloco um pouco de cola, venho com a fita número 2. Não há necessidade de vocês colocarem muita cola, senão vai transbordar, vai ficar feio o acabamento. Então, vocês colocam um pouco de cola para poder aderir, né, a fita. Nós vamos colar, né, o bico de pato. Muito cuidado quando vocês colarem, né, o bico de pato, para não estar forçando, para não amassar, né, para não estragar o bico de pato, porque é uma etapa que também, se você fizer força, pode ser que amasse, então não é legal. Eu boto um pouco só de cola para poder segurar o bico de pato, não faço muita força. E vou envolver essa fita número 2 ao redor do laço e do bico de pato. Ó, já fiz, eu envolvi, né, o bico de pato, se vocês verificarem. O acabamento eu dei na frente, eu não deixei atrás não, deixei bem no meio, né, fiz as pontas, coloquei pedrinhas. E aí vou colar agora o acrílico, que também é super fácil, tá, gente? Não é uma coisa assim difícil, não. A gente passa a cola, se vocês for repararem, o feltro ele tá bem colado com essa cola instantânea. A gente vai passar a cola quente no feltro e depois colocar no laço. Ó como fica. Ele tá bem bonito, né? Então, gente, me siga, aperta o sininho. A gente tá lá no Instagram. Então, eu vou estar trazendo mais dicas e mais laços para vocês, tá bom? Fiquem na paz e que a gente possa conseguir fazer mais laços. Tem alguma dica, coloca no comentário que eu vou estar respondendo todos.